Oi gente, tudo bem? Bom, eu decidi fazer esse vídeo mais leve, mais descontraído, para compartilhar algumas coisinhas da minha vida com vocês, especialmente na área profissional. Por que isso? Porque cada vez mais eu tenho recebido de seguidores, de alunos e alunas, perguntas de como que foi essa trajetória. Ah, Rô, foi fácil, foi difícil? Se foi difícil, como que você lidou com isso, Então eu decidi fazer essa mensagem para vocês, nesse videozinho, para que vocês entendam que realmente essa trajetória que muitos acham que eu já me consolidei, com uma história de sucesso, não, eu estou longe disso, eu estou no caminhar, eu estou no processo. Mas quando a gente faz aquilo que a gente ama, e a gente realmente honra os propósitos que Deus tem para nós, normalmente não dá errado, Então eu vou compartilhar com vocês as minhas principais dicas e aprendizagens que eu tive ao longo desse tempo. E eu espero que vocês aproveitem. Vamos lá! Bom, a primeira delas é a dependência em Deus. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou cristã e que tudo na minha vida foi com base na palavra de Deus, sempre em oração e graças a Deus com uma família, com amigos, com uma equipe que também são cristãos de modo geral. Não que isso seja uma exigência, mas ajuda, gente? Porque a gente tem assim a mesma forma de pensar. E ter intercessores sempre fez a diferença na minha vida, porque nos ajuda no momento de, assim, nos aconselhar, nos dar uma direção. Pessoas mais velhas normalmente têm mais experiência, mas assim, desde o meu início de carreira, quando eu comecei com a minha primeira salinha, que eu decidi pagar o meu aluguel, eu tinha certeza que essa responsabilidade eu não podia repassar para os meus pais, sabe? Tipo, fazer alguma coisa, se der errado, os meus pais vão ter que arcar com isso. Não, eu sabia que era uma responsabilidade minha. Então, desde a minha primeira salinha, foi com base em muita oração. Deus, será que é da tua vontade? Então, assim, foram alguns meses orando, Eu queria ter a certeza. E eu falo que uma das principais formas a gente sentir que é algo de Deus é quando tudo acontece naturalmente. As portas vão se abrindo, paz de espírito, paz ao encostar a cabecinha no travesseiro. Então, eu posso dizer para vocês com toda a segurança e com autonomia que Deus tem me honrado, primeiramente porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel, mas eu sei que muitas das coisas que deram certo foram justamente porque antes nós oramos, nós colocamos diante de Deus para que não dessemos nenhum passo em falso. Sabe por quê? O nosso coração ele é muito enganoso, A gente quer as coisas para ontem, nós somos intempestivos, somos ansiosos, o ser humano é assim, Então Deus, já entendendo isso, Ele sabe que tudo tem o seu tempo. Então eu procurei fazer a minha parte, de trabalhar sempre, tive muita disposição, porque sempre fiz o que eu amo, o que eu amava. Então isso facilita, Quando a gente trabalha com o que a gente ama, meio caminho andado. E aí coloquei diante de Deus, os meus sonhos, projetos e, claro, orei muito, para que Deus, fizesse a vontade dEle. Se fosse para ser aquela salinha, amém. Se fosse para ser outra, amém. Porque o Senhor tem planos, e sonhos muito mais altos do que os nossos, melhores do que os nossos. Ele enxerga lá na frente, enquanto a gente aqui, é limitadinho. Então, com certeza, a primeira coisa é a dependência em Deus. Bom, a segunda dica, gente, é o planejamento, Se planejar. Esses dias mesmo eu li uma frase que eu achei fantástica e representa bem o que eu quero explicar para vocês. Ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não se planejar. Então, assim, é claro que quando a gente tem a dependência de Deus, e a gente faz o que a gente ama, assim, a tendência é as coisas acontecerem de forma positiva. Só que também não adianta a gente ser um alienado, Tipo, por exemplo, nossa, meu sonho é ter uma sala de R$5.000, tenho orado, as coisas estão acontecendo, eu acho que é de Deus e vamos que vamos, Não, você tem um respaldo financeiro, Você está calçado de uma certa forma, você se planejou para isso? A gente não pode simplesmente ser inconsequente, imprudente, O Senhor, Ele nos honra sim, mas quando a gente faz tudo no seu tempo, na hora certa, E eu gosto sempre de brincar falando que Deus, Ele nunca vai se atrasar, mas também Ele não chega adiantado. Então é no momento certo e Ele dá exatamente aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente, vamos dizer assim, vai saber lidar. Porque às vezes a gente está querendo algo muito grande, achando que a gente está preparado e nós não estamos. Então a gente tem que estar assim muito sensível à voz de Deus. Então o planejamento, o nosso propósito de vida, E claro, Deus na frente, eu acho que assim é o pilar perfeito.
né? Então, assim, não faça as coisas sem planejamento, né? Coloca tudo na ponta do lápis. Se você não tem essa noção, eu, por exemplo, não tenho, eu sou péssima nisso. Gente, eu sei fazer arte. Quando eu falo que eu sou artista, é no sentido de saber fazer algo com as minhas mãos, né? Nada a ver com o estrelismo, Deus que me livre, tô fora disso. Mas a verdade é que eu sou péssima nisso e durante muito tempo eu não soube gerir a minha empresa. Eu tive muitas falhas, acabei fazendo muitos empréstimos, dívidas, mas graças a Deus, Deus colocou o Léo, que é o meu marido, na minha vida, que sabe fazer isso com excelência, com competência, porque ele nasceu para isso. Então, Deus, ele uniu os nossos talentos. E eu gosto de dizer sempre essa frase também, que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, eu vejo assim, que o Léo, ele estava perdidinho, sabe, um talento desperdiçado, tanta coisa que ele podia oferecer, e eu também, porque eu só trabalhava e não conseguia ver a cor do meu dinheiro. E aí, ó, o que Deus faz? Ó, ele une essas duas pessoas, de repente, acontece. E para a honra e glória do Senhor, nós estamos crescendo dia após dia, né? O importante é a nossa evolução, mas não tem sido fácil. Temos luta sim, e tudo é um aprendizado. O mais importante de tudo é que, mesmo com os erros, né, mesmo quando a gente planeja, às vezes alguma coisa dá errado, é não esmorecer, é não ficar lamuriando e desistir. É aprender com os obstáculos, é aprender com os erros e preferencialmente não repeti-los. Então, se planeje. Bom, o próximo ponto é assim, eu acho show de bola, eu gosto muito de falar sobre isso. É agarrar as oportunidades. Gente, às vezes a oportunidade passa uma vez, a segunda vez, a terceira e você fica lá com medo, porque talvez você tenha uma personalidade, um temperamento mais conservador, você é uma pessoa, uma mulher mais conservadora, tem medo, insegurança. E Deus diz na palavra que o medo não é dele, que nós precisamos ser corajosos, ousados, claro que fazer tudo com prudência, debaixo de oração, mas a gente tem que dar passos de fé mesmo, gente, às vezes 1, 2, 3. A minha vida inteira foi com base em passos de fé. O nosso próprio noivado, eu e o Léo, a gente não tinha condição, para pagar a aliança. E Deus nos honrou porque Ele viu a nossa iniciativa, sabe de como? Não de esperar ter as coisas para depois fazer, porque isso é fácil. Agora, quando a gente não tem nada, né? Porém, a gente tem a boa vontade, a experiência, a determinação, né? E ainda por cima, a oração, sempre a dependência de Deus, não tem como dar errado. Então, assim, foi incrível. Eu e o Léo, a gente tinha uma realidade antes de ficarmos noivos e depois que ficamos noivos, as coisas começaram a acontecer. Uma loucura, algo de Deus mesmo. Então, assim, não podemos ser imprudentes, mas a gente às vezes tem que prestar atenção nas oportunidades que Deus está colocando na nossa vida. Isso significa pessoas, circunstâncias, não é mesmo? Portas abertas. E não assim ficar, não, eu tenho medo, né? O Senhor diz na palavra dele que o amor dele lança fora todo medo. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade que ele está nos dando, sendo algo dele, é claro. E, olha, eu sempre digo isso, a paz. Parece bobeira, mas a paz que excede todo entendimento, mesmo às vezes diante de uma situação meio que parece loucura, você tá lá tranquilo. Eu falo que isso é uma ótima resposta de Deus, sabe? Você tá em paz com a sua decisão. E assim, aproveitando a questão de agarrar as oportunidades, está muito ligado, né? Totalmente ligado a tomar decisões. E tomar decisões, gente, não é fácil. Realmente não é, especialmente quem tá na frente dos boletos, que no caso é o meu marido. Ele é o cabeça da empresa. É importante a gente dividir isso. E tomar as decisões não é fácil, porque isso significa errar ou acertar. Quando você faz as coisas de forma planejada, debaixo de oração, né, respirando, pensando, né, tendo um respaldo financeiro, normalmente não dá errado, mas pode acontecer. E quando você tem um sócio, um parceiro, sei lá, o seu marido, sua irmã, sua mãe, não sei, são os dois juntos, sabe? Assim, não tem essa coisa de um ficar cobrando o outro ou apontando para o outro, os dois têm que entrar de cabeça. E entenda, olha que interessante, mesmo as decisões corretas, as decisões assertivas, não significa que você não vai ter obstáculos na frente. Quer ver um exemplo? A gente tinha certeza absoluta que era de Deus esse espaço, que era muito além do que aquilo que a gente imaginava. Porém, a gente deu um passo em falso. O espaço era de Deus, mas fazer um salão aqui dentro de cabeleireiros não era. E o Leonardo não estava feliz com isso, mas eu queria, porque eu a vida inteira trabalhei com maquiagem, eu ainda fazia noivas, eu tinha um sonho. Porém, não é o meu know-how, muito menos o Léo. E detalhe, o Léo não suporta, ele não gosta de salão, aquela confusão, um monte de mulherada. Então ele falou, bom, a gente vai ter que chamar alguém para gerir. E aí, a gente depende de terceiros. É difícil.
Quem tem salão sabe muito bem disso. Quando a gente depende de outros profissionais, a coisa complica. Então, sabe o que aconteceu? Com 8 meses, a gente teve que fechar. E o nosso investimento com o espaço, obviamente, foi muito alto, mas com a parte do salão, foi muito alto também. Eu vou abrir isso para vocês, não é para vocês ficarem pensando, nossa, olha o tanto que a Roberta gastou. Não, é só para vocês entenderem, tá? Um pouquinho. A gente investiu, por exemplo, nos lavatórios, porque eu acho isso super importante num salão. Muita gente não valoriza isso, mas eu valorizo. Cada lavatório era R$7.000. Pensa que a gente fechou e estava ali, ficou não sei quanto tempo parado. Imagina a gente ficou com essa sala quase um ano parada. As pessoas entravam e falavam, aqui é um salão? Tipo, salão entre aspas, né? Porque não tinha mais funcionário, nada. Então, assim, isso doía a nossa alma, sabe? Mas por quê? Porque a gente não orou, foi naquela coisa de, sonho, imediatismo, sabe assim? Então a gente se precipitou. Mas tá bom, e aí? E aí que a gente aprendeu. A gente superou, relevamos, entendeu? Graças a Deus a gente teve outras ideias, que daí surgiu a galeria de arte, surgiu a gente ter no Brasil, né, a primeira escola onde a gente proporciona aos alunos de micropigmentação uma experiência de aprendizagem com artes, né? E isso deu super certo. Então Deus viu, em primeiro lugar, a gente pediu perdão, que a gente reconheceu, né, que a gente entendeu que tem que ir com calma e Deus honrou isso. Então, tome cuidado, né, obviamente com as suas decisões, mas também não deixe de perder oportunidades por medo, ok? E aí, gente, se por acaso em uma dessas decisões vocês errarem, vocês não precisam ter essa autocobrança, né, esse sentimento de culpa, porque eu fiz isso, tá vendo? Não, é aquilo que eu falei, aprenda, né, com os erros, não é mesmo? Não tenha essa autocobrança e mais uma vez, quando isso acontecer, eu tenho certeza que você vai ponderar mais. O legal de a gente errar é isso, porque a gente consegue, sabe, pensar um pouquinho mais, tomar uma iniciativa mais de forma calculada, como eu já falei, né, de forma calçada, a gente tem um respaldo, porque você já aprendeu antes. Dura é quando a gente não aprende, né, então não se cobre tanto. E assim, por exemplo, a questão de a gente se arriscar mais nos possibilita crescer mais, porque também se a gente não arrisca, é aquilo que eu falei antes, a gente fica muito estacionado, né? Por exemplo, hoje o espaço que nós temos, né, querendo ou não, por ser muito maior, ele abrange muito mais alunos, alcança mais alunos, a gente tem possibilidade, estrutura para isso. Hoje nós temos uma equipe que através do marketing consegue propagar o nome Roberta Peixoto Academy para tantos lugares. E aí sabe o que acontece? O meu nome sendo conhecido em outras nações me abriram portas. E aí, por isso está muito linkado a questão de você aproveitar as oportunidades, né, de arriscar mais, não ter medo e, claro, não se cobrar. Então, tudo isso, né, esse plano faz parte da nossa vida, é uma constância, a gente tem que ser consistente, perseverante e no final a gente colhe os frutos. Essa parte é engraçada, mas essa dica ela é fundamental, assim, que é a questão de dividir as funções. Gente, cada um no seu quadrado. Não tenta fazer aquilo que o outro tem competência para fazer e vice-versa. Então eu já falei, eu sou artista, sei fazer bem coisas com a minha mão, certo? Com as minhas mãos. Eu gosto de criar, de desenvolver, de desenhar, de pintar. Sempre lidei muito com isso, né? Durante 20 anos fui maquiadora, então eu sempre gostei da arte. Então, assim, o que eu sei fazer bem? Desenvolver metodologias, técnicas, né? Criar entrelaços e tramas de fios, desenvolver cores, né? Trabalhar com a riqueza de detalhes de uma reconstrução de areola, né? Eu amo educar, eu tenho uma paciência, eu gosto, eu sempre me dei muito bem com comunicação, talvez por ser filha, né, de um pai que o tempo todo trabalhou, tinha uma empresa, uma produtora de áudio, então falava maravilhosamente bem, a voz do meu pai era linda e minha mãe é jornalista, então assim, eu sempre tive nessa área de comunicação, então pra mim era fácil. Gente, quando eu entrei na faculdade, no segundo dia da minha faculdade, eu com 17 anos, as pessoas me escolheram para ser presidente de sala. Oi? Como assim? Porque sem querer eu me destacava nisso, eu tinha facilidade com isso. Sempre nos trabalhos, né, eu era a pessoa que fazia apresentação. Então, estar diante das câmeras para mim era mais fácil, né? Então, isso é que eu sei fazer bem. Agora, pergunta se eu sei gerir alguma coisa, se eu dou conta de lidar com dinheiro, com conta, com coisa burocrática, odeio, não gosto. Se um dia, né, eu precisar aprender isso, amém. Eu vou aprender a fazer e vou fazer com excelência, mas graças a Deus eu não estou precisando. Assim como o Leonardo, que é excepcional nisso, visionário, entende, é organizadíssimo. Ele fala, eu não sei como que você consegue ministrar
uma palestra na frente de mais de 1000 pessoas. Eu não ia conseguir nunca, eu ia travar, eu ia, sei lá o que ia acontecer comigo, entende? Então vocês precisam dividir bem suas funções, suas atividades e cada um respeitar. E assim, até um interferir no outro de forma positiva, dando, né, conselhos, dando sua opinião, sugestões é uma coisa. Agora, interferir, né, vamos dizer assim, colocar bedelho, sabe? Aí já não é legal. Então, eu e o Léo, depois que nós dividimos bem as nossas funções, funcionou, olha, de forma perfeita. A próxima dica é você se lançar a desafios. Isso não é fácil, porque tudo que nos desafia nos tira da zona de conforto, não é mesmo? Mas isso é bom. Aquele friozinho na barriga, sabe? Aquelas borboletas no estômago, isso é bom porque isso faz a gente sair de onde a gente está e tentar alcançar algo melhor. Então, por exemplo, a gente está passando por uma mudança grande na nossa vida. Eu e o Léo, nós vamos nos mudar, né, para uma outra casa, para um outro apartamento. Mas assim, é algo muito maior do que a gente imaginava, mas Deus, ele faz coisas grandes, sabe? E nós colocamos em oração e as coisas foram acontecendo. É claro que a gente tem um planejamento, a gente tem um respaldo financeiro, mas é um passo, sabe assim, de fé. E aí, o que eu acho mais bacana nisso? Quando você se lança a desafios, você é obrigado a correr atrás. Então, por exemplo, eu e o Léo, com esse novo espaço, né, esse novo apartamento, a nossa nova casa, que a gente está tão feliz, a gente está super motivado, mas a gente vai ter que trabalhar bastante. Então, por exemplo, a questão dos idiomas. Eu poderia muito bem, gente, e veja bem, antes de tudo, eu quero deixar bem claro que eu não tenho absolutamente nenhum problema com quem não queira aprender outros idiomas para ministrar cursos ou aulas. Isso é de cada um. Mas eu me lancei o desafio de, já que cada vez mais as portas foram se abrindo para mim em relação a outros países, né, eu ministrar nos Estados Unidos, né, em países latinos, já fui convidada para ministrar em Berlim, né, na Rússia, meu Deus, tantos lugares. Então eu pensei, poxa vida, eu poderia aproveitar e falar outros idiomas além do português. E eu já desde muito novinha já falava o inglês, já tinha facilidade porque, né, tive a oportunidade de fazer aula particular, sempre ouvindo séries, né, músicas, enfim, filmes. Então eu sempre tive muita facilidade com o idioma inglês, mas eu poderia ter parado aí, simplesmente me aperfeiçoado, porque foi o que eu fiz. Eu tive a oportunidade, depois de ter ministrado várias palestras aqui no Brasil, de ministrar palestras fora. E eu poderia ter dito assim, olha, tá bom, eu vou precisar de tradutor. Não tá errado, né? Se você, por exemplo, tem esse posicionamento, Rô, eu não tenho nem tempo, agora não dá, o investimento, ok, mas dentro da minha realidade naquele momento, eu me lancei, eu pessoalmente, Roberta, me lancei esse desafio. Eu falei, não, já que eles me convidaram, poxa vida, eu vou honrar a vida deles e de alguma forma também eu vou, assim, evoluir. Então, porque eu tenho um desafio. E aí eu fiquei durante 1 ano, gente, até eu realmente fazer essa palestra, ministrar essa palestra, né, em Aix-en-Provence. Eu lembro que foram quase 1 ano, exatamente 1 ano, e eram 5 horas por semana, né, de inglês, só na conversação e totalmente focada na minha área. Gente, para honra e glória do Senhor, a minha apresentação foi tão show de bola que as pessoas aplaudiram, porque eles sabiam que eu era brasileira. Então, assim, isso foi uma honra que Deus me deu, porque Ele viu a minha perseverança, a minha iniciativa, né, a minha determinação. E aí, claro, né, gente, cada vez mais crescendo em outros países, especialmente nos latinos, eu falei, poxa, aqui está a oportunidade para mais uma vez eu me lançar a um outro desafio, que é aprender o idioma espanhol. E foi que eu comecei. Estou há 2 anos com meu professor Henrique e estamos firmes. Confesso que eu não fiz tão certinho como o inglês por conta da correria dos trabalhos. Mas, gente, eu posso dizer que hoje, tranquilamente, eu consigo ministrar fora sem nenhum problema. Posso até não falar 100%, assim como eu não falo também inglês, somente quem vive, né, vivendo no país para conseguir falar 100% como nativo. Mas o importante é a tua iniciativa de dar o seu melhor. E olha, eu sei que parte das palmas que eu recebi, né, quando eu ministrei em Aix-en-Provence, não foi porque eu falei 100% perfeito, mas porque eles viram a minha dedicação em querer facilitar o processo de aprendizagem para eles. Claro que eles são franceses, né? Mas a língua universal inicialmente seria o inglês. Então, a nossa iniciativa, a nossa determinação, ela nos faz sairmos do nosso lugar, né, de conforto e evoluirmos como pessoa, né, como também profissional. E é isso que tem me feito cada vez mais, né, crescer. E vou dizer mais, não estou satisfeita não, quero mais um idioma, né? Até vou deixar uma perguntinha, você já sabe qual vai ser o próximo idioma que eu vou aprender? Vou deixar aqui.
O próximo ponto é você manter o seu posicionamento. Uma vez que você tem uma empresa e que você define, né, qual é a sua missão, o seu objetivo, as suas metas, né, e que você define o seu posicionamento, é muito importante que você permaneça com ele até o fim. Essa história que, no meio lá da pandemia, eu passei por uns perrengues, daí, sei lá, eu tinha, vamos supor, tá, um preço, daí eu coloquei lá embaixo. Já errou. Eu entendo a sua necessidade, o seu desespero, quer dizer, entendo em termos porque eu nunca passei fome durante essa fase, eu não tenho filhos, então eu não estou julgando. Mas quando a gente toma essas iniciativas impulsivas, a gente pode se arrepender. E para a gente conseguir reverter isso, talvez seja mais difícil. Então, eu vi gente, né, que, por exemplo, vamos aqui colocar um valor de R$1.000, passou a cobrar 500, metade do valor, né, onde poderia ter feito, talvez, uma forma de parcelamento diferenciada, né, ou um valor de desconto à vista maior, mas não ter depreciado tanto. Ou, por exemplo, vamos supor que você estava lá no meio do processo, você tem uma empresa que tem materiais, aí você sempre fez tudo com excelência, o material melhor que existe. Aí passou por um perrengue, vai lá e muda o material. Da noite pro dia, o seu cartão de visita, sei lá, fica uma coisa muito simples, a caixa onde você coloca os seus produtos ficou muito aquém também do que você tinha antes, sabe? Teve uma mudança, né, para tentar, vamos dizer assim, lidar com o problema. Não, a gente tem que ter estratégias, sabedoria e nunca mudar o nosso posicionamento. Se o seu posicionamento é excelência, e eu creio que seja, então você tem que manter a excelência até o final. Né? É a sua empresa, é o seu nome. Eu sei que muitas vezes isso significa abrir mão de algumas coisas pessoais, né, pelas profissionais, mas tudo são fases na vida. E o que eu aprendi, gente, e falo pra vocês, fase passa. Né? Nunca você vai ter uma fase eternamente ruim nem eternamente boa, né? A gente nunca vai estar 100% pleno e também 100% ruim, né? A gente sempre tem alguma coisa de boa para tirar e aprender diante desses problemas, tentar tirar aquilo que é positivo, porque existe, sempre não tem como a gente passar por uma situação difícil e sair igual dela, gente. Né? Só se a pessoa realmente não quer aprender. A pandemia mesmo é um exemplo disso. Se você tá igual, como antes de tudo ter começado, pelo amor de Deus, bate a cabeça na parede. Alguma coisa está errada. A gente tem que evoluir como ser humano, como pessoa e aprender que mais do que simplesmente ganhar, a gente tem que semear. O que é semear? É você, vamos dizer assim, se lançar a desafios, é você fazer planejamento, é você arriscar, é tudo isso que eu falei, né? É você investir, tem tudo a ver com investimento e lá na frente, né? Essa semeadura, você vai ter a colheita dos frutos. Deus, Ele honra isso, Ele tem uma promessa, Ele fala assim, que nós vamos passar por fases difíceis, por aflições, mas Ele faz uma promessa que Ele vai nos abençoar. Ele diz que além de nos abençoar, isso que eu acho mais lindo, Ele nunca, nunca vai nos abandonar. Essa promessa de Deus, ela é incrível, ou seja, independente das circunstâncias, por mais difícil que seja, você tem um Deus que te ampara e que diante de uma oração, diante de um clamor, Ele nunca vai ficar insensível, né, ao seu clamor, Ele é sensível. Então, diante de qualquer luta, você pode ter certeza que Deus vai te dar esse amparo. Porém, muitas vezes a gente está assim, né? Tapado, desesperado. É como se a gente não tivesse nem tempo para falar com Deus, muito menos para ouvi-lo. E aí que a gente acaba, né, tomando um monte de iniciativas erradas. Então, assim, esse meu ponto com você é quando você entender que as coisas, elas acontecem, né, de forma natural e que nós vamos sim passar por lutas e problemas, porém que isso não vai ser eterno, né? Que isso vai passar em um dado momento, então a gente até respira melhor, né? Então não mude o seu posicionamento para se adaptar de acordo com a realidade no momento. Claro que a gente faz adaptações, veja bem, hoje em situação de pandemia, todo mundo está tendo que se readaptar, né? Cursos online para todos os lados, né? Olha a situação de restaurantes, shoppings, lojistas, né? Todo mundo está ansioso, né? Não sabe como é que vai ser, as pessoas estão com medo, principalmente os proprietários. Nós que somos clientes, a gente fica com receio, será que eu devo ir? Será que está seguro? Então tudo, né? Todas as áreas, né, vamos dizer assim, de empresariais, na economia, tá todo mundo sofrendo isso, né? Chega até a parecer um filme, não é mesmo? Mas quem conhece a palavra sabe que isso já estava lá bem escritinho. Eu brinco que se você quer estar atualizado, bem, é só você pegar a Bíblia, assiste os jornais, veja o seu celular, tá? E fique lendo a Bíblia para você ver, é 100% atualizado como
Como é incrível a palavra de Deus, né? Então, gente, siga firme no seu propósito, na sua missão, mas honre o seu posicionamento do início ao fim. Não tem essas mudanças. Você pode fazer adaptações, mas não perca a sua qualidade, não perca a sua excelência, né? Por conta de uma situação difícil. Tente fazer ajustes, né? Adequações, adaptações e peça orientação de Deus, estratégias, porque foi o que a gente fez. Eu pedi estratégias de Deus. Você acha que tudo bem que a gente já tinha o curso online pronto, mas, gente, muitas pessoas não estavam querendo comprar curso online logo assim, no início da pandemia. Sabe por quê? Porque, poxa vida, tá começando a pandemia, a gente não sabia quanto tempo ia ser. Você acha que a pessoa vai deixar de tirar o pão de cada dia para comprar um curso online? Não. Então você pensa, a gente passou por lutas aqui também, foram difíceis os nossos meses, mas Deus nos honrou com estratégias. E a gente, por exemplo, lançou o PMU Web Class, que é um curso bem mais em conta e que, graças a Deus, foi o maior sucesso, porque estava mais acessível aos nossos alunos e algo que realmente foi um divisor de água para boa parte deles. Então, entende? Lutas teremos, mas a gente tem que aprender com essas lutas e colocar isso diante de Deus para Ele nos dar a direção, porque daí a gente não erra. Meu próximo ponto com vocês é que nós precisamos fazer aquilo que compete a nós com excelência e com perseverança, né? Eu gosto de falar que duas palavras são bem importantes: perseverança e consistência, porque assim, as situações difíceis, como eu falei, vão acontecer e a gente tem que permanecer firme, sempre com muita fé em Deus. Mas o mais importante é quando você faz aquilo que você ama, quando você realmente cumpre o seu propósito, a sua missão, que Deus coloca no seu coração e as coisas simplesmente vão acontecendo, você tem uma motivação diária na sua rotina de despertar e fazer algo em prol do outro, né? Sempre pensando no próximo. Como é lindo que Deus nos ensina, Ele ensina a gente a servir mais do que ganhar, do que pensar na gente mesmo, né? Do egocentrismo, da vaidade. Ele nos ensina a gente, assim, compartilhar amor com o próximo, a servir. Ele pede para que a gente ame ao nosso próximo como a nós mesmos. Como isso é difícil, né? Porque amar quem está ali junto com a gente é mais fácil, mas quem você não conhece tanto? Isso é o amor de Deus, né, que transcende barreiras que a gente não explica e de repente você tem um carinho por aquela pessoa. Então, assim, o gesto de servir, isso é o que existe mais lindo, esse é o maior propósito que a gente tem que ter, entende? E quando a gente é motivado por esse propósito de Deus, em Deus, então a gente faz aquilo com competência, com amor e a gente vai até a metade do caminho. A gente percorre até a metade, porque isso cabe a nós como seres humanos. A gente não pode simplesmente cruzar o braço, ai Deus, faz aí sua parte. Não. Então a gente vai até a metade e Deus, Ele vem ao nosso encontro e completa a outra metade. E aí, ó, esse encontro ele é perfeito. Então a gente faz aquilo que compete a nós com excelência e Deus, obviamente, né, Ele é excepcional, faz tudo com excelência, Ele completa. E aí as coisas simplesmente acontecem, né, da forma mais linda possível. Então, essa motivação, né, para ela existir, é porque você tem que fazer algo que realmente te motiva, que te ama, que te faz você se sentir útil, né? Você tem que, como eu posso dizer, ser apaixonada pela sua profissão. É essa a verdade. Eu sinto isso. Eu sou apaixonada pela minha profissão. O sorriso das minhas clientes, ou o momento que elas se emocionam, gente, isso é imensurável. É imensurável. E sabe qual que é a melhor parte disso? É a recompensa. A recompensa vem. Você está repercutindo positivamente na vida de uma pessoa, né? Você está abençoando a vida dela, mas na verdade quem está sendo presenteada somos nós. Eu, no caso, né? Elas falam, ai, muito obrigada, mas quem está se sentindo presenteada sou eu. Eu fui a privilegiada para estar junto com ela, por exemplo, nesse fechamento do ciclo tão doloroso que é o processo, né, de mastectomia, enfim, quando elas passaram pelo câncer, toda aquela situação difícil da quimioterapia, elas me escolhem para encerrar esse ciclo tão difícil. Imagina, olha que privilégio, porque ela vai se lembrar de mim pro resto da vida. A Roberta, né, reconstruiu as minhas mamas, me trouxe autoestima novamente, hoje eu estou feliz, olha que lindo, e elas vão se lembrar de mim. Olha que honra. Então isso é uma missão e eu faço isso motivada, com amor, né? E Deus, como que Ele me honra? Ele me honra mandando as clientes, Ele me honra me capacitando, me dando destreza, me dando criatividade, entendeu? Me dando inteligência, né? Me dando, acima de tudo, fôlego, que eu tô aqui hoje conversando com vocês, entende? Então, olha, faça a sua parte com excelência e Deus faz a dele. E para finalizar, gente, sonhe. Mas ó, não sonha pequeno não, sonha alto. Sabe por quê? Quanto mais você sonha, mais você vai ter motivação. Assim, a gente tem que, obviamente, sonhar com os pezinhos no chão, né? Foco sempre em Deus e os pés no chão. Mas
Não coloca sonhos que são muito fáceis para você alcançar. Coloca aqueles que são bem difíceis, porque o máximo que vai acontecer é você não conquistar lá em cima, mas você chegar muito perto e muitas vezes você excede aquilo que você tinha sonhado. Então, por exemplo, imagina você tá com o objetivo de chegar no pico do Monte Everest, né? Então tá bom, tá lá em cima, é o pico. Com certeza a vista de lá deve ser uma coisa maravilhosa, não é mesmo? Deve ser incrível. Mas vamos supor que você está dando tudo de si, você está se esforçando, né? Realmente você está fazendo o seu papel, consistente, perseverante, com fé, correndo atrás, trabalhando. Só que aí, assim, com tudo que você deu de si, você não chegou até o pico. Mas quando você olhou, poxa vida, olha, até que eu passei daquilo que eu imaginava. Aquilo era o meu objetivo final, mas olha o tanto que você olha para baixo e vê, olha o tanto que eu conquistei. E aí você observa que, mesmo não estando no pico do Everest, a vista que você conquistou, ela já é muito bela, ela já é muito linda e ela é mais do que você imaginava. Então, assim, qual que é a analogia disso? Se lance a desafios, né? Faça realmente projetos que são altos e não se frustre se você não consegue chegar exatamente até eles, porque justamente esses são muito grandes, né? Mas você chegando perto, você vai olhar para trás e vai pensar, eu dei o meu melhor. Eu corri riscos, eu assumi riscos e eu sonhei. E aí, para fechar, eu gosto sempre de deixar também um versículo que diz assim, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus, só Deus, tem reservado para aqueles que o amam. Então, olha, trabalhe bastante, seja consistente, perseverante, né? Corra riscos, aproveite as oportunidades, agarra mesmo as oportunidades, faça tudo o que você pode com excelência, com amor, com motivação, aprenda a servir o próximo, né? Aprenda a servir, isso é muito importante, se mantenha humilde, porque a maior nobreza do ser humano, aliás, a maior virtude, eu falo assim, uma virtude nobre do ser humano é realmente a humildade. Então, e claro, né? Não deixe de sonhar. E sonhe alto. Eu tenho certeza que você fazendo tudo isso, né, pela minha experiência de vida, o Senhor vai te honrar, tá bom? Ore e descanse, confie em Deus. Um beijo bem especial.